Olá, boa tarde. Estamos aqui na SIC Teutônia para mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre uma temática muito interessante que está ligada à área de segurança do trabalho. E vou já falar para vocês quem está aqui com a gente para abordar esse tema e a gente poder ter um papo de um tema extremamente importante, um tema que ainda tem alguns tabus ligados a ele, mas de uma forma mais simples, de uma forma que possa ser entendida por todos aí dentro das empresas. Então, estamos aqui como moderadora, eu, Cíntia Schmidt, a Elaine Holman, nossa colega diretora da indústria, e temos as nossas convidadas aqui, a Clarice Lagman, coordenadora de gestão de pessoas do Hospital Ouro Branco. Seja bem-vinda, Clarice, que também é representante da CIPA, a Liamara Reis e a Rochelle Kunzler, advogadas da KR Advocacia Especializadas. Então, boa noite a vocês e sejam muito bem-vindas. Boa noite. Obrigada. Bom, em setembro de 2022 foi promulgada a Lei 14.457, que ela vem aí dar providências e estabeleceu como obrigatório a adoção de medidas de prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência no ambiente do trabalho, sob responsabilidade da CIPA, que agora deixa de ser CIPA, Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, e está aí denominada como CIPA+A, Comissão Interna de Prevenção, Acidente e Assédio. E essas novas disposições em vigor desde março de 2023, o que significa que as empresas necessitam adequar o quanto antes todo o seu contingente aí de CIPA, de segurança, em relação a essa legislação. Então, o nosso bate-papo vai discorrer sobre isso e a fonte dessas informações é da KR Advocacia Especializada, que vai aí estar nos trazendo informações e nos situando aí em relação a essa adequação de legislação. Também a gente não pode esquecer que a gente trabalha aqui, a gente precisa ter os apoiadores. Então, os apoiadores, patrocinadores, 3FB Móveis Estratégicos, Cooperativa Sertel, Colégio Teutônia, Cooperativa Langueru, Marcal Propriedade Intelectual, Heineken, Tecnologia e Higienização, Sicredi, Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo e Univates. Temos que agradecer a eles para nós participar aqui e dar o nosso apoio. E é bom ter patrocinador, ter pessoas que acreditam com a gente, bem, né, Elaine? Isso aí. E nós precisamos em todos os sentidos. É isso aí, a associação se faz dessa forma. Mas então, vamos conversar, vamos bater o papo pelo que a gente está aqui, né? Compreendendo esse novo papel da CIPA na prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência no ambiente de trabalho. E daí eu já vou pedir aqui para a Liamara e para a Rochelle trazer um pouquinho para nós como é que essa legislação está, assim, um breve recorte para nós e quais os principais itens, como é que a gente tem que olhar para ela para poder aí estar implementando dentro dos nossos negócios. Então, tá. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da SIC para participar desse podcast, dizer que é um prazer dividir essa mesa com todas vocês. E já entrando, então, no nosso tema, como a Cíntia comentou, em setembro do ano passado entrou em vigor a Lei 14.457, que ela traz, o fundamento dessa lei é a criação do programa Emprega Mais Mulheres, né? E dentro dessa lei foi introduzido um capítulo, né, que trata sobre as medidas de prevenção de assédio e outras formas de violência no ambiente de trabalho. A lei em si, ela fala sobre esse programa Emprega Mais Mulheres, orientando as empresas a trazer iniciativas e criar iniciativas para fomentar a contratação e a permanência de mulheres no ambiente de trabalho. Então, aproveitando o ensejo dessa lei, que trata especificamente sobre o trabalho da mulher, foi introduzido esse novo capítulo que vai alterar posteriormente por uma norma a NR5, que trata sobre a CIPA, né, trazendo novas atribuições. Por que isso foi importante nessa lei? Por que foi pensado em trazer esse capítulo novo com uma preocupação muito grande em relação ao assédio e às formas de violência? Porque se observou que nos últimos anos tem aumentado consideravelmente o número de assédios, né, das mais variadas formas, assédio moral, assédio sexual, inclusive outras formas de discriminação e violência no ambiente de trabalho. Então, acaba desembocando ações na Justiça do Trabalho
E diante desses números se gerou essa preocupação em trazer para as empresas essa obrigação de buscar proteger as mulheres, porque no geral o assédio ele pode acontecer em relação a homens também, mas a gente sabe que a prática eu não tenho um percentual, mas é assustadoramente mais contra mulheres, né? Então se pensou em trazer essa atribuição para a CIPA, porque a CIPA, dentro de uma empresa, ela já é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho, né? A gente tem que lembrar que quando fala de acidentes, não é só acidente típico, aquele acidente, um tombo, machucou um dedo, enfim, são doenças ocupacionais também. Doenças relacionadas ao trabalho, que dentre elas se inclui também doenças emocionais, doenças mentais. Então, por isso se trouxe essa preocupação para ser uma das novas atribuições da CIPA. E como é interessante isso, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, vendo a inserção da mulher cada vez mais em diversas posições, em segmentos diferentes, é importante ter medidas que tragam essa proteção. E parece, às vezes, até que ela fala, né, que é um mimimi falar disso, dizer que mulher é assediada, e ainda tem um ponto que não são só mulheres que são assediadas, mas em sua maioria, né? E a gente fala aí de pesquisas que falam que 74% das mulheres revelam que já foram, de alguma forma, assediadas no ambiente de trabalho. Então, quando a gente olha para esse número, ele sim é significativo, e ter uma lei como essa, né, ela vem aí trazer suporte para que a gente consiga se manter nos ambientes de trabalho de forma segura. E ela vai, ainda complementando, ela vai de encontro também à função social da empresa, né? Que também tem essa função, esse compromisso social de cuidar das pessoas, né? De disseminar a informação, de desenvolver as pessoas, né? Que estão ali, os trabalhadores. Então, além disso, levar essa informação, né? Como a gente vai ver as medidas, então, que agora foram atribuídas à CIPA, então é importante, isso tudo está atrelado à função social primordial também da empresa, né? Eu também pergunto, assim, que a gente conversa, além da mulher, existe tanto os outros também... Formas de violência, de né? violências, né? São minorias, sim, mas elas entram também nesse... Com certeza. Né? Nesse âmbito da CIPA, né? Isso, aqui a gente fala tanto do assédio moral, assédio sexual, a gente fala de outras formas de violência também, que são inúmeras, né? Tanto discriminações, questão do capacitismo, né? Contra as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? A xenofobia, a questão cultural, né? A gente tem hoje uma realidade de muitos imigrantes de outras regiões aqui trabalhando, então também essa questão, então, e entre outras formas de violência também que devem ser coibidas no ambiente de trabalho, né? Essa de imigração, essa eu ia pegar um ponto assim de colocar, porque ela entra também nisso, né? Isso. Sim, porque na realidade nas nossas regiões agora cada vez a gente encontra mais esse não digo assim, esse tipo de pessoas, mas os colaboradores, né? Isso. Exato. A lei ela traz um conceito amplo, né, de outras formas de violência. Então, qualquer pessoa que se sentir ameaçada ou assediada por sua condição, enfim, por racismo, por xenofobia, por capacitismo, como a Liamara comentou, por etarismo também, a gente tem observado questão de resistência de contratação de pessoas de uma certa idade para cima. Então, tudo isso vem sendo criado para que a empresa traga mecanismos para coibir essas formas de violência e trazer um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, né? Tá. Aí esse mecanismo seria a CIPA, certo? Não, a CIPA ela já existe, né? A CIPA, a Clarice pode depois também complementar, isso, né? Eu ia fazer. Ela é uma comissão que já existe, ela está prevista na CLT, que é a norma, então, que rege as relações de trabalho, e tem uma NR, que é a NR5, que regulamenta ela, que já regulamentava. Ela tem diversas atribuições, e o que a Lei 14.457 trouxe de alteração, isso. Então, trazer como responsabilidade da CIPA essa nova atribuição, que é a questão de impor mecanismos, instrumentos para se evitar condutas que possam caracterizar como assédio ou outras formas de violência dentro da empresa. Então, a lei prevê, além dos treinamentos, eu vejo, assim, em resumo, 3 pontos importantes que a lei trouxe, né? Primeiro é a criação e a divulgação ampla de normas de conduta. A empresa tem que ter um código de ética, um código de conduta com normas muito claras e muito específicas
também em relação ao assédio. Na maioria das empresas, quando já tem um código de conduta, já existe alguma situação que trata sobre isso. Mas se não tiver ainda, é essencial que tenha um código de ética e um código de conduta. Esse código de conduta é ele que vai gerir, ele que vai normatizar as relações de trabalho dentro de uma empresa. E a empresa vai dizer o que ela aceita como uma conduta normal e o que ela não aceita, comportamentos que possam caracterizar como uma violência, um assédio que a empresa não aceita. Na medida em que a empresa tem essas políticas claras, ela tem que divulgar amplamente para os funcionários, e esse é um dos papéis da CIPA. Então, de promover a ampla conscientização e divulgação dessas normas de conduta, né? Então, um outro elemento que traz, outro mecanismo, é o treinamento, né? Um treinamento contínuo. Quanto mais se faz, mais as pessoas vão se lembrando e vão aprendendo. As pessoas vão conhecendo o que realmente é, né? O que é uma situação que caracteriza um assédio. Eu acho que a gente vai passar, né, assim como a CIPA já teve vários papéis em vários temas, até antes, né, de entrar essa temática, a gente falava lá como um tema obrigatório inclusão. Né? Todos os treinamentos deveriam abordar a inclusão. Mas eu acho 2 pontos importantes que a legislação traz e daí coloca dentro da CIPA, que é isso. Todos os níveis, né? Desde o nível do CEO até o colaborador que entra hoje na empresa, ele tem que ser capacitado sobre essa nova norma. Né? Então, acredito que as empresas hoje, quando a gente fala de normatização, e eu sempre digo, o bom e velho feijão com arroz funciona bem, é lá no teu processo de integração, ter esse caminho, acho que desenhado, ajuda. Né? E a gente vai ouvir aí da Clarice quais são os mecanismos que vocês têm e podem compartilhar, que são exemplos aí para as empresas. E um outro ponto que eu acho muito importante, que quando a gente fala dessa questão de diversidade, essa lei ela vem justamente para também dar esse suporte à questão da diversidade. E eu gosto sempre de falar dos marcadores sociais, vocês trouxeram aí pontos, né? Que eu acho que é isso que a gente pode ir ajustando dentro das empresas. Então, Clarice, a gente queria mesmo saber um pouquinho de ti, né? Como a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, pode aí estar desempenhando um papel mais ativo, identificando, trazendo prevenção em relação aos casos de assédio no ambiente de trabalho, é que tu possa compartilhar práticas com a gente. Com toda certeza. Obrigada pelo convite. Então, vou falar um pouquinho da minha empresa, de onde eu trabalho, o que a gente faz. A gente já vinha conversando antes, eu e a Rochelle, sobre a CIPA, sobre as iniciativas que a gente está tendo. Então, nada melhor que o conhecimento. A gente precisa divulgar. Conhecimento é vida, né? Quem não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser que esteja sofrendo um assédio e não tenha informação se enquadra, se não se enquadra. Eu acho que é frescura, e frescura não existe. Isso é sério, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar sério, tem que ser um lugar seguro, a pessoa tem que vir bem, assim como ela também saia bem para a sua casa. Então, hoje, nós, no Hospital Ouro Branco, já temos a nossa política de gestão de pessoas, alinhada com o nosso Código de Conduta e Ética, né? Então, que a gente já fala sobre a conduta, o que dá agressão, quais são os canais de denúncia. Denúncia é uma palavra forte, né? Mas é o que é usado, né? Como canal de denúncia, né? É o que a lei prevê. Isso, o que é necessário, né? Com certeza. Isso aí. Então, a gente tem a forma também via ouvidoria, então, que pode ser tanto presencial quanto via e-mail. E a gente também entende que muitas pessoas ainda sofrem, assim, vamos dizer, um certo medo, um receio de, eu vou ser punida, eu vou ser perseguida. Vergonha, muitas vezes. Somos hoje, no hospital, 83% dos trabalhadores são mulheres. Então, dali a pouco, sofre-se um assédio. Estou falando no geral, assim, né? Então, acaba acontecendo que eu sou casada, me aconteceu isso, eu não quero que meu marido saiba, eu não quero que ninguém saiba, porque se torna um motivo de vergonha, né? Então, a gente também tem o nosso canal de denúncia, que é anônimo, que a gente também possa ajudar essas pessoas. E, com certeza, a CIPA é a ponte entre a direção e o funcionário. Como eles estão mais próximos, hoje nós já estamos com 280 pessoas no nosso hospital, né? Então, nós
nós precisamos ter mais proximidade. Hoje, nem sempre o diretor está ali, as nossas gerentes estão lá na força de trabalho, né? Mas a CIPA, sim. Então, hoje a gente já tem o programa de qualidade de vida, que a gente já incluiu esse ano, palestras sobre o tema de agressão, de assédio, tanto sexual, moral, enfim, todos os tipos que existem, né? A gente já faz um trabalho com os nossos coordenadores, que inclusive prevêem algumas convenções até sobre o assédio, que tem que ser falado sobre isso. Então, agora, com a CIPA, no caso, é só mais uma forma da gente reforçar essa comunicação, esse entendimento, para que todos saibam, tanto da pessoa que está ali no chão de fábrica, vamos dizer, até o CEO, o que é a conduta, o que deve ser e o que não deve ser. Legal, eu acho que bem esse caminho, né? Não tem como a gente tratar de um tema que ele é delicado, porque quando tu falas que as pessoas aí têm medo, né? E em especial mulheres, porque a gente ainda tem esse papel de culpa, né? Se culpar pela situação, é uma questão cultural. A gente tem essa coisa, será que eu provoquei? Será que a situação foi minha? Será que eu gerei? Será que é minha roupa? Será que é o que eu falei? Será que é meu jeito? Então, a gente precisa de desconstruir alguns estereótipos em relação à postura e à maneira como nós, mulheres, nos colocamos na sociedade, que não necessariamente a gente está criando algo para que a gente seja desrespeitado. Mas eu também penso que, quando a gente fala desse papel de educação, passa também nós ressignificar algumas coisas, né? E daí eu queria ouvir de ti ainda um pouquinho, Clarice, quando vocês tocaram a primeira vez nesse assunto lá dentro do hospital, qual foi a reação das pessoas? Né? Assim, por que estão falando disso? Agora, né, como é que tu percebe as pessoas tendo contato com esse tema? O primeiro é aquele receio. O que aconteceu? Por que isso agora? Eu preciso participar? Isso não me pertence, eu não preciso ir. Então, tem aquele negócio da gente falar de novo, né? Não, é importante, vamos ver o que é, né? Porque a maioria ainda desconhecia o que era o assédio. Que se tu sorrir para alguém, não quer dizer que você está se oferecendo para alguém. É o teu sorriso, a tua simpatia, tu não pode ser desrespeitada por causa disso, pelo teu jeito de ser, com a tua roupa que tu usa, né? Então, a gente usou de termos bem simples, palavras bem simples, nada que não adianta a gente ler a lei, muitas vezes, para as pessoas... práticos. Exatamente, exemplos práticos para entender que, se eu estou de short e de cropped e está tudo certo, o respeito tem que existir. A gente tem uma norma, no caso... dentro do hospital, pela vestimenta, né? Por ser um lugar insalubre. Então, a gente não caminha de chinelinho, de roupas curtas, né? Mas isso é para nossa proteção por causa da legislação, né? Por causa de sermos um lugar insalubre, né? Mas, mesmo assim, se acontece fora do hospital, a gente também fala fora as portas da empresa, porque não quer dizer que aconteça só lá dentro, mas se acontecer fora, vai interferir dentro da empresa, porque a pessoa não tem como, agora eu sou a pessoa Clarice, que está em casa, e agora eu sou a Clarice profissional da área da saúde, né? Então, o que isso afeta a pessoa também? Se aconteceu em casa, aconteceu na rua, aconteceu no ônibus, e que isso vem para a empresa. Então, a gente também, hoje a gente tem à disposição uma psicóloga dentro do hospital, que a pessoa vai lá, marca o seu horário, conversa com a psicóloga, porque a gente entende que a pessoa tem que estar bem no seu todo, não só, no trabalho, está fazendo um bom trabalho, tudo certo, se em casa sofreu alguma coisa, para nós isso não interessa, não. A gente entende que a pessoa é uma integralidade 100%, para estar 100%, é uma obrigação da empresa também cuidar da pessoa fora dali. Então, foi assim, o primeiro momento foi porque eu tenho que participar, mas hoje eles já entendem que isso é importante, que isso é para eles, e muitas a gente já vê que hoje conversam sobre o assunto. Então, isso é bem gratificante. Legal, desmistificando. Por outro lado, deixa eu complementar, pelo lado da empresa, o que a gente observava no início, assim, que a empresa tinha uma certa resistência em trazer esse assunto, porque para não alertar. Não, se eu disser para ele o que é, essa situação vai surgir e vai criar um ambiente ruim. Então, isso a gente teve que construir, desmistificar para dizer, não,
é melhor que o empresário saiba o que está acontecendo para que possa criar mecanismos e coibir, do que deixar o ambiente de trabalho se tornar insustentável, criar aquele ambiente hostil e acabar desembocando lá na Justiça do Trabalho, que é onde vão as reclamações, porque os impactos de um assédio, enfim, eles são inúmeros, né? Tanto para a saúde mental do trabalhador, como com as suas relações, enfim, para a empresa também. Então, no início teve essa resistência, e ainda tem, né, de deixar o tema quieto, porque se ninguém sabe o que está acontecendo e não vai surgir esse assunto para mim. E não é esse o caminho, né? Porque para a gente poder ter uma atuação forte da CIPA, tem que vir da alta direção. Sim, né? Tem que ter enraizado uma cultura organizacional que, em tese, é criada pela gestão da empresa, de que isso é um tema importante, é um tema relevante, que ele tem que, sim, ser discutido, justamente para criar esse ambiente bom de trabalho e trazer essa questão da humanização. Eu chamo isso de humanização, desse acolhimento, de pensar no seu empregado, porque hoje o empregado passa 1/3 do dia, no mínimo, dentro do trabalho. E acho que é importante isso que tu traz, Rochelle, quando olha assim, quais são os mecanismos realmente, pensando numa cultura organizacional. Porque, sim, medo as empresas têm, a gente sabe que tem aí divisores, né? Quem é empresário sabe. Sim. Eu sempre digo, nem tudo ao céu, nem tudo à terra, então não dá para, né, botar toda uma carga de responsabilidade sobre o empresário, porque tem coisas que ele não dá conta, nem fica sabendo, quando vê, tá ali, cai para ele, né, de paraquedas, uma ação trabalhista, uma reclamatória, ou pior do que isso, esses dias eu estava escutando uma palestra de um desembargador e ele dizendo o seguinte: o problema não é nós, a justiça, vocês vão dar bola quando estiver nas redes sociais, porque daí isso ninguém dá conta. Então, realmente, às vezes o empresário pode ser surpreendido com algo que ele não tinha nem noção que estava acontecendo, digamos assim, debaixo do teto dele. Então, quais são as práticas, né, pensando numa cultura organizacional saudável, que a gente possa estar buscando esse tema que vocês, olhando assim, para esse aspecto muito legal da lei, mas claro que a gente trazendo isso de uma forma talvez muito mais para o dia a dia, vocês enxergam como oportunidades? Na minha opinião, Pode. é a questão realmente, como a Clarice já falou, da conscientização, né, do treinamento, da divulgação ampla, né, e da receptividade das pessoas que estão ali no dia a dia, porque a CIPA e os seus representantes são o elo da empresa. Numa empresa com 20 empregados, o diretor tem condições de estar ali no dia a dia, conhecendo cada um dos empregados. Começa a aumentar o número, ele já não tem mais, então ele tem que ter pessoas, líderes ali dentro, que vão fazer o papel do empregador e vão ter condições, né, de saber se essa cultura organizacional está sendo difundida ou não. E nesse ponto a CIPA é super importante, né? A questão dos treinamentos periódicos, dessa insistência, né, de tornar isso um tema recorrente dentro da empresa, né? Eu acho que a palavra-chave também é comunicação, né? Manter uma comunicação eficaz, um canal aberto, né? E também, além de ter esse código de conduta, essas normas claras, também ter uma política interna para tratamento dessas denúncias, por exemplo, né? Bom, chega uma denúncia pro empregado sentir que não, tem importância o que ele está levando e que isso vai ser investigado, que vai ser punido, né? Como a gente fala, que a punição ela é pedagógica, né? Então, tem que haver também isso, né? Que a empresa coloca essa relevância também, né? Dessa importância e isso acaba estimulando, né, a eventualmente uma pessoa que estava ali se sentindo um pouco amedrontada de fazer a denúncia, que ela faça a denúncia. Então, acho que essa comunicação, esse canal aberto é bem importante também. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês dois. Que nem aqui, assim, tem empresas, que aqui dentro mesmo da própria CIP, que é da SIC, a gente tem muitas empresas que não têm a CIPA, tá? Como é que vocês iriam orientar as empresas, os donos, de fazer essa parte para isso não acontecer? Eu sei informar, mas de que maneira prática poderia fazer isso? Isso na realidade está fora do script. Mas eu acho que é pertinente. Eu acho super pertinente. Porque na realidade assim, a gente tem são muitas empresas
que não tem CIPA, não tem nada, essa parte assim, e porque nem nós antes conversamos, são 2, 3, e podem acontecer, né? Ou então, a gente tem que prevenir para isso não acontecer. Como é que eles poderiam fazer essa orientação? Sim, até nós estávamos comentando que, na nossa opinião, essa é uma falha da lei, porque ela impõe essas medidas para as empresas obrigadas a constituir CIPA. As empresas obrigadas a constituir CIPA, elas têm que ter um número mínimo de funcionários e ainda é condicionado ao grau de risco da atividade. Então, empresas vão começar a ter CIPA a partir de 20 empregados, dependendo do grau de risco, né? Mas as empresas que não têm essa CIPA constituída, elas podem e devem constituir um representante. Elas podem delegar, elas não necessariamente vão eleger uma CIPA na forma da lei, mas elas podem criar uma comissão interna, né, com representante de empregado e representante de empresa, no formato da CIPA, para que faça, às vezes, então, dessa comissão e traga essas questões de treinamento, essa divulgação, que faça essa análise de risco e que cobre também da empresa que ela tem essas medidas, né, de prevenção de acidentes Na verdade, todas essas medidas que são feitas pelas empresas que têm CIPA, elas podem também ser feitas por empresas que não têm a CIPA constituída, né? Sim. Mas tudo é prevenção, né? É muito na questão preventiva, né? Os treinamentos, elas podem passar esses treinamentos, elas podem ter um canal de denúncias, pode ser uma caixinha de denúncias ali, bota um bilhetinho, claro, desde que fique comprovado o anonimato, ou elas podem criar um e-mail, isso não tem um número de funcionários mínimo ou máximo para ter essas políticas, né? E como a Aliamara falou, a questão da comunicação, é de manter uma comunicação clara com os funcionários, são poucos funcionários, então de manter presente essa comunicação do que é tolerado e o que não é tolerado dentro da empresa. E ter alguém, um representante ali que está no setor produtivo, que consegue identificar eventuais possíveis questões, situações de assédio e tentar já conduzir o problema ali de uma forma a não criar um problema maior. Então, ter alguém, um líder respeitado ali dentro. E eu acho que um ponto importante é trazer, porque a gente falou de todo o caminho da denúncia, né? A pessoa denuncia, a gente tem que ter a punição pedagógica. Adorei essa frase que tu trouxe, porque eu também acredito que é dessa forma a gente, né, se doer, a gente sabe que não põe a mão no fogo, se cair, a gente sabe que dói, cuida quando caminha. Então, eu acho que não, é por aí mesmo. Mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente trazer, porque as pessoas se assustam, pô, você é denunciada e eu não sei nem pelo quê. É anonimato, e daí vem aquele olhar, não gosta de mim, eu vou lá e ponho uma denúncia na caixinha e digo que me assediou. E daí eu acho que tem alguns pontos que a gente acho que pode trazer, porque para quem está nos vendo e nos ouvindo, nesse aspecto. Quando a gente fala da denúncia, não significa que aquilo está sacramentado. Isso, né? Exatamente. E daí o processo, daí de novo, Clarice, eu queria te pedir, porque como, né, vocês vivem isso no dia a dia, porque a gente fala de um fluxo, a lei ela pede isso, né? Um fluxo de como isso vai ser tratado. Então, a pessoa denunciou, está lá a denúncia, né? A Cíntia assediou, né, Elaine? Pô, agora virei assediadora, é isso? Estou lá com, né, um carimbo nas minhas costas. Ou daqui a pouco nem se sabe que foi a Elaine que se sentiu assediada, mas vem lá na caixinha ou no canal, né, no e-mail. Né, a Cíntia assediou um colaborador, e daí começa toda uma investigação. Então, eu acho que se tu falasse um pouquinho disso, seria interessante, daí vocês também complementar o que é legal e o que não é, para que as pessoas consigam entender que a seriedade que tem nisso e que não é para sair a caça às bruxas, né? Sim, com toda certeza. Esse é o maior medo também. Além de, eu denunciei, o que vai acontecer agora? E se eu sou denunciada, por quê e como vai, né, vou ser demitido? Aí tudo depende, a gente faz toda uma, que nem eu disse, se vem via ouvidoria, então já vem automaticamente com um e-mail, né? Então a gente já sabe a pessoa, quem fez a denúncia. Se vem via o canal de denúncia, então no caso que é anônimo, né? A gente faz toda uma investigação, a gente junta o comitê de conduta, senta as pessoas, analisa, e aí a gente vai fazendo a investigação. A gente conversa com o gestor da área, a gente conversa com colegas,
a gente conversa, então a gente tem um cronograma, a gente já tem umas perguntas, né, dependendo do que for o tipo de assédio, né? Para que também não seja assim, eu não gosto da Cíntia e agora vou ferrar com a Cíntia. Que isso também não é um ambiente saudável, né? Então, hoje aconteceu muito de assédio moral. Hoje eu e a Cíntia se desentendemos, não quer dizer que isso já seja um assédio moral, porque desentendimentos acontecem em casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? Então, a gente tem todo um cuidado, a gente tem todo um método, todas as perguntas, tudo documentado, e depois é decidido, então, tanto na comissão do Código de Conduta, né? Se isso foi realmente, se aconteceu, se não aconteceu, se vai ser arquivado, e se aconteceu, então, conforme o que foi, que são aplicadas penalidades, então, no caso. Tem que ter... Pode falar. Inclusive, essas penalidades também podem e devem estar previstas no Código de Conduta, né? Isso. Então, quando o causador de um assédio que provoca, ele já sabe lá no final, se ficar realmente configurada essa prática, qual vai ser a penalidade. Inclusive, com penalidade de justa causa, se for uma situação mais grave, né? Outra situação que a gente orienta é que a pessoa... Porque o assédio ele pode acontecer de várias formas, né? Não é só verbal, ele pode ser via WhatsApp, via e-mail. Então, na medida do possível, guardar essas provas. O assédio sexual pode ser um convite impertinente, por exemplo, para sair, um convite indesejado. E isso pode vir na forma de uma mensagem, de um bilhetinho no vestiário, alguma coisa assim que já deixa um rastro, né? Uma prova. Então, na medida do possível, ter essas provas, né? E, assim, captando mais pessoas que possam ter testemunhado alguma coisa para ter uma prova mais consistente, né? Sim. Que a gente tem a ideia, às vezes, que é só o contato, tem que ter contato físico para ser um assédio sexual, e não é, né? E ainda para complementar a questão de todo esse procedimento assim de denúncia e todo esse tratamento, acho que é importante lembrar que tem que haver uma transparência nesse processo, né, da investigação, tem que haver essa investigação e a ampla defesa, né, propiciar que todos possam se defender, que seja realmente um método, né, um procedimento idôneo, né, e transparente para sério, ser justo, né? Né? Isso, justo, exatamente. Eu acho que um outro ponto importante para trazer, e ao longo aí desse ano, né, de implementação da legislação aí, eu percebi que tem duas coisas que eu acho que são importantes quando a gente fala dessa ampla pesquisa, e queria compartilhar com vocês se faz sentido. Acho que a gente entendeu o contexto, né, porque sem contexto parece que, né, a coisa fica vaga, e daí o que parece que é, às vezes não é, e o inverso pode ser verdadeiro. Mas eu também acho importante a gente falar que, quando a Clarice trouxe aí, desentendimentos ocorrem, e a gente não botar tudo, né, na sacolinha do assédio moral. Isso. E a gente tem essa tipificação, o assédio moral e o assédio sexual. Né? Isso. E daí eu geralmente tento trazer nessa linha, eu gostaria então que vocês trouxessem também complementos em relação a isso. Quando a gente fala do assédio moral, a gente está falando daquela coisa persistente, contínua, que coloca a pessoa numa situação de desconforto, que é extremamente deselegante, seria dentro dessa linha, vocês podem trazer um pouquinho. E quando a gente fala do assédio sexual, necessariamente não precisa ter um segundo episódio, pode ser uma situação única que caracteriza, e aquilo sim é definido como assédio pela gravidade que tem. Como é que a gente pode, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, a gente deixar isso, assim, digamos, mais, né, transparente, assim? Bem, como tu colocaste, a questão do assédio moral, ele não é, às vezes, uma conduta pontual, né? Às vezes acontece um desentendimento, a pessoa às vezes não está legal, aconteceu alguma coisa, ela vem para o trabalho e às vezes acontece, né? Então, ela é consistente, né? Acontece mais de uma vez. Então, é uma perseguição, às vezes a gente fica naquela dúvida se um ato de gestão, por exemplo, eu estar cobrando uma questão de uma meta, ou, né, até que ponto isso vai ser caracterizado um assédio moral,
moral ou é só um ato de gestão ali válido, né? Então, por isso, o Código de Conduta também pode tipificar isso muito bem e também os treinamentos esclarecer todas essas nomenclaturas, né? Mas, realmente, o assédio moral, ele tem que acontecer com mais ênfase, em mais ocasiões, que seja uma questão mais com uma intenção, sabe? De denigrir, de realmente prejudicar aquela pessoa, né? E assim, o assédio sexual, como a gente falou, ele também não é só uma agressão física, né? Não precisa ter especificamente contato físico, pode ser também por outras formas de, às vezes, obter uma outra vantagem ali, colocar, por exemplo, me fugiu agora a palavra, mas o emprego em risco se tu não, né, fizer isso, né? Isso, uma ameaça. Então, tem outras formas também que caracterizam esse assédio sexual. E o assédio sexual, por ele ser uma conduta mais grave, ele é tipificado penalmente, né? Ele é considerado crime. Então, além do empregado praticar o assédio sexual dentro da empresa, ele pode ser punido com uma penalidade mais grave, no caso que é a justa causa, e, além disso, ele pode ser responsabilizado criminalmente, porque é uma conduta tipificada, né? Eu acho importante a gente trazer isso, porque a gente pensa, fica tudo na esfera da empresa, né? A empresa que vai dar conta disso. Isso. E acho que quando a gente fala, né, desse aspecto, a gente consegue dizer assim, eu sempre digo assim, nós temos o nosso CPF, você é responsabilizado enquanto CPF e lá dentro da empresa enquanto funcionário. Então, não termina ali quando essa minha conduta, pelo nível de gravidade que ela tem. Seria isso, exatamente. Né? Porque eu acho importante tanto o empresário saber disso, porque na hora que a gente vai abordar nos treinamentos, também para dizer, porque cada um de nós aí tem um nível de responsabilidade, né? Não fica tudo sobre um só. E um outro ponto que eu queria pedir para vocês, quando a gente fala de assédio, porque tem muito aquele olhar, principalmente do assédio moral, né? Aí é o chefe que é brabo, é o dono da empresa porque ele fala alto. Vamos pegar, né, alguém de origem italiana que tem aquela vozona forte. Pô, a pessoa fala alto sempre, então não caracteriza, né? Seria isso, né? Isso. Não caracteriza quando é dentro de um limite do poder diretivo da empresa. Né? Pode vir a caracterizar se é uma conduta recorrente. Se o chefe, por exemplo, age dessa forma em relação a um único funcionário. Com a Eliane, exatamente. Todo dia de manhã, todo dia ele chega com a Elaine e diz: "Ó, Elaine, não fez", né? Direcionando para a pessoa dela. Pode haver aí uma conduta assediosa. Agora, se é um comportamento geral, que ele tem por hábito, como comentaste, assim, ser uma pessoa mais expansiva, já mais assim, que já fala num tom mais elevado, não caracteriza o assédio moral, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa, que daí eu vou puxar a brasa para o meu assado. Vamos lá, aquelas pessoas que são sinestésicas, né? Vão conversar com as pessoas e tocam e já. E tem isso, né? Tem. Vamos pensar, nós, né, latinos, a gente tem essa coisa muito do toque, de estar próximo. E isso é uma coisa, assim, uma linha muito tênue. Aonde fica, onde se encaixa entre seu assédio, né, sexual, porque partindo do que se eu não quero que toque meu corpo, eu já estaria teoricamente sendo assediada, né? E até onde vai essa coisa de que, não, ok, eu estou acostumada, Elaine, eu chego, encosto nela, passo a mão no cabelo dela, acho bonito. Onde é que a gente põe esse meio do caminho? Na verdade, o que deveria é ficar claro, porque no assédio é assim, ó, vai acontecendo até a pessoa, no assédio moral, no caso, se sentir constrangida. Por exemplo, um apelido. É uma vez, é duas vezes, é outra vez, até que a pessoa se sente mal e constrangida. O ideal seria essa pessoa falar, dizer: olha, Cíntia, eu não gosto de toque, eu não me sinto confortável, então, se possível, não faça isso. A gente conversa de uma outra forma, mas é uma questão muito pessoal, né? É muito individual, inclusive os apelidos. Eu posso me ofender, a outra pessoa pode não se ofender, então, realmente, é uma linha muito tênue. Então, o importante é manter essa comunicação aberta. E aconteceu uma vez, por isso a importância dos representantes da CIPA. Eu não me senti bem quando a Cíntia chegou e tocou em mim. Então, eu vou dizer para ele: olha, eu não gostei. Se eu não tiver coragem de falar diretamente para ti, eu chamo alguém da CIPA, um representante, um líder, e diz: olha, eu não gostei da atitude dela. Quem sabe pode conversar com ela e pedir para ela não fazer mais isso. Então, vai depender também do bom senso
e de uma colaboração de todos, né? Porque não é qualquer situação que vai caracterizar um assédio. Muito importante. É muito difícil importante, sim, diferenciar. é Às vezes difícil uma diferenciar. brincadeira, né? O que é uma brincadeira, ou alguém levou como uma brincadeira, a outra pessoa se ofendeu, Pode né? se ofender, né? Sabe que eu gosto de trazer um exemplo meu muito forte, que esses dias num treinamento eu estava falando. Eu tenho uma memória afetiva com a palavra pretinha muito boa, porque meu pai sempre chamou, vem cá, minha pretinha, né? Isso e aquilo. E eu, num dos treinamentos, uma pessoa me relatou sobre isso. No tempo de escola, eu sempre disse assim, eu não quero fazer o trabalho com aquela pretinha. Ou seja, eu ser chamada de pretinha, para mim, de forma nenhuma, é algo danoso, é algo que eu vou me sentir assediada moralmente. Mas para aquela pessoa que tem uma história, que aquilo pode ser um gatilho para ela, pode ser considerado. E daí eu acho que é o ponto importante também, quando a gente fala de contexto, entender a realidade, é isso. Qual é a história que aquela pessoa tem e o que traz ela até aqui. Né? Porque senão fica assim, eu sempre digo, uma conversa muito perigosa, né, do ponto de vista das relações pessoais. O assédio ele é caracterizado como assédio quando ele se torna grave a ponto de prejudicar um direito pessoal, um direito individual, né? O direito à privacidade, o direito à liberdade, o direito à honra. Então, é nesse sentido, porque quando chamou uma vez, tudo bem, não se ofendeu, só que quando se torna reiterado, aquilo começa a incomodar. E aí começa a sentir um desconforto, uma lesão moral, que a gente chama. Então, é nesse sentido assim de ser uma conduta perpetuada, né? Que vai num determinado nível. Não, agora eu não quero mais, agora eu não tolero. Exatamente, a mesma situação, né? Quando nos apelidos, tem gente que não se importa. Outros se importam, então vai assim de conhecer a história, como tu comentaste, de quanto aquilo te afeta emocionalmente, né? Tanto que os sintomas ou os efeitos, né, dos assédios, eles são diferentes para as pessoas, né? Umas pessoas podem desenvolver sintomas até mais graves, né, de adoecimento, outros ficam irritados, outros ficam isolados. Os sintomas são diferentes, então também essa análise feita por uma profissional, por uma psicóloga, para entender a história de cada um e os sintomas impacto, que cada um pode desenvolver, né? Isso custa caro, né? Porque saúde emocional para as empresas. Então, a gente falar do tema, trazer o tema para a mesa, entender como as pessoas percebem ele. Na verdade, é uma economia. A gente está falando aí de todo um processo de governança e manter as pessoas que colaboram para os negócios, né? Eu agora quero tomar... Depois dessa lei, tá? Isso teve mais acesso, teve mais procura, que nem te disse assim, Clarice, vocês fizeram todo um trabalho lá dentro, tanto como vocês também. O pessoal se falou mais, vocês tiveram um aumento de, tipo assim, de denúncia ou conversa, ou alguém veio que de pode ter acontecer, encorajado, né? E se essa lei encorajou as pessoas? Seria tanto vocês como advogados, se teve mais processo, como vocês lá dentro do hospital, se isso teve um reflexo disso, um reflexo positivo, um reflexo negativo, às vezes pode ser bom, como também pode ser ruim também, né? Eu queria que mais ou menos que vocês colocassem isso. A nível de processo judicial, a gente já vem observando um aumento significativo já desde 2017, 2020, pós-pandemia. Essa questão da saúde mental ficou muito aflorada, os empregados não estavam presencialmente trabalhando, então já estavam fragilizados emocionalmente. Veio se verificando um aumento de ações na Justiça do Trabalho. Mas nos últimos tempos, agora em 2023 principalmente, em agosto, saiu uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho que as denúncias por assédio sexual praticamente dobrou, né, em relação ao ano anterior. Então, a gente não tem como ter certeza que foi em decorrência da lei, mas é em decorrência desse assunto estar em pauta, né, de ser trazido na mídia, de ser trazido pelo noticiário, que tem aumentado a situação de assédio, que tem se verificado condenações altas para as empresas, fiscalizações por parte do Ministério Público do Trabalho. Então, sim, tem isso sido mais pautado. Acredito que o reflexo ainda venha, né? Com o tempo, assim, porque na medida que tu leva essa informação, né, e como agora é o papel da CIPA, então acredito que quanto mais isso se disseminar,
E vai com certeza encorajar mais a evitar esses problemas dentro das empresas. Não necessariamente vai aumentar o número de ações, né? Mas o número de denúncias eu acredito que sim, porque o que for contornado dentro da empresa, o que for resolvido, não vai se tornar um processo e não vai ter um impacto futuro financeiro para a empresa, né? Então também é uma oportunidade para as empresas passarem a se adequar, né, a quem não ainda está adequada e adotar essas políticas. Então, acho que vai modificar muito ainda, melhorar muito ainda os ambientes de trabalho. E eu acho que com essa fala de vocês, a gente já pode ir se encerrando, mas eu queria só pedir para a Clarice, como é que tu vê que a CIPA pode trabalhar em conjunto a área de recursos humanos para garantir essa abordagem aí integrada de prevenção do assédio no ambiente de trabalho? Assim, para deixar uma receitinha aqui. Receitinha, a gente não tem uma receita, né, que nem uma receita de bolo. A gente vai se adaptando com o que a gente tem, com o que a gente conhece, né? Então, voltando à pergunta da Elaine, finalizando com a tua, Cíntia, então, assim, o que eu notei nos nossos funcionários? Como você disse, pretinha para você não faz diferença, mas para uma outra pessoa pode ser agressivo. Então, o que a gente notou? Que depois que a gente está divulgando mais o conhecimento, as pessoas estão tendo mais segurança para falar: Rochelle, eu não gostei do que você fez. Então, o recursos humanos, hoje, a gente trabalha mais com a gestão de pessoas, né? Estamos desenvolvendo isso bem agora ali no hospital, né? Antes éramos muito folha de pagamento, então, hoje trabalhando com a CIPA, eu sempre particularmente gosto muito dessa área, né? Tanto da gestão de pessoas como da CIPA. Então, a gente trabalha muito em conjunto. Então, isso... Eu noto que os nossos funcionários têm uma grande confiança no setor de recursos humanos, assim como agora a CIPA também vai estar mais próxima deles, vai facilitar muito, porque o que a gente quer? A gente quer cumprir a lei, como tem que ser, mas a gente também não quer só ser o cumpridor da lei, a gente quer humanizar esse processo. Então, juntando a CIPA com recursos humanos, eu acho que o diálogo, a comunicação, que a Mara falou antes, é essencial. E quanto mais conhecimento a gente levar, pode ser que tenha esse de aumentar os casos de reclamatórios trabalhistas, mas eu creio no jeito que a gente está trabalhando para nós é muito melhor, porque a gente trata no momento, não deixa que a pessoa vai levando isso 5, 6, 7 meses, anos às vezes, e aí estoura, agora eu vou pedir demissão e vou para a justiça. Então, eu acho que isso fortalece bastante as relações humanas e eu estou bem empolgada nesse novo processo. Que bacana, legal. A gente fala muito em felicidade no trabalho, né, em bem-estar no trabalho, então eu acho que isso é uma forma também de contribuir para a felicidade, para o bem-estar das pessoas no ambiente de trabalho, para que elas se sintam bem, se sintam parte daquela empresa, porque eu tenho para mim que trabalhadores felizes trabalham melhor, né? Então, eu acho que é um papel que acaba... é uma relação que tem que ser de dupla via, né? O empregador dá, mas também recebe, então tem tudo para dar certo, né? Sempre reflete também na produtividade, né? Então, todos ganham, né? Num ambiente saudável, um ambiente respeitoso, com certeza todos ganham e se desenvolvem, né? Isso é bem importante. Bom, nós temos que agradecer. Eu acho que a gente teria assunto para mais um podcast, né, Elaine? 2, 3. Vai surgindo, vai surgindo perguntas, assim, a gente podia conversar. Tem muito assunto. É né? muito, isso é muito amplo. Muito amplo mesmo, também, né? A gente traz aqui um panorama geral, mas não tem como. Não tem. Abordar as situações todas, né? Mas a gente agradece muito a participação de vocês, então, né, da Clarice, representando aí o Hospital Ouro Branco. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá e por compartilhar com a gente. Também para a Liamara, para a Rochelle, né, pelo trabalho de dar esse suporte, consultoria, orientação para as empresas no momento que é bem importante. E saber conduzir os processos faz toda a diferença. Então, agradecer a IQR, Advocacia Especializada, dizer, né, que a SIC, como casa aqui do empresário, também está de portas abertas. E a gente tem que agradecer os patrocinadores mais uma vez, né, Elaine? Porque verdade. Patrocinador é assim, a gente agradece, que são parceiros. Então, eu deixo para ti agora. Tá, então vou relatar de novo a todos eles, tá? 3F1B Móveis Estratégicos, Cooperativa Sertel, Colégio Teutônia, Cooperativa Langueru, a Marcal Tech
Propriedade Intelectual, a Heineken Tecnologia e Higienização, a Sicredi, Unimed Vale do Taquari Rio Pardo e a Univates. Temos que agradecer de coração. E eu também agradeço vocês todos e a Cíntia também. Tá? Muito obrigada, minha Nós parceira. agradecemos também a oportunidade, foi uma satisfação participar desse bate-papo aí. Muito obrigada a SIC e a diretoria pelo convite. Ficamos à disposição.